Bom, boa noite então a todas e todos. Quero também agradecer a oportunidade, ao professor Zé Vicente, e ao meu colega aqui também de debate, Coronel Fábio, juiz militar, nosso parceiro de longa data. Eu tenho relutado um pouco de falar sobre o tema da segurança e eleições, sobretudo para iguais, né, para todas e todos nós que falamos, por certo, do mesmo, com diferentes locais de fala, mas com uma visão bastante compartilhada, apesar das suas diferenças aqui e acolá, porque a gente acaba incorrendo em algumas obviedades, né? Então, eu vou fazer um exercício de falar um pouco sobre aquilo que deveria ser óbvio, e que talvez seja óbvio para esse auditório, e não tão óbvio, né, por senso comum ilustrado ou senso comum das ruas, mas que expressa um pouco desse estado de coisas em que nós estamos inseridos, né, sobretudo quando o tema é o tema da segurança. A exposição do Coronel Fábio me permite estabelecer, então, um diálogo fraterno, no sentido de manifestar que esse caldo, né, de cultura que nós vivenciamos hoje não será equacionado por estas propostas que, ao que parece, reproduzem um problema estrutural do dito sistema de segurança e justiça, que é a sua condição de não sistema, né, que é a sua condição antissistêmica. Né, de modo que nós padecemos, né, historicamente no Brasil, e as propostas dos e da presidenciáveis apontam justamente uma fragmentação de significantes, de nomes para as coisas que têm muitos significados diferentes, mas cuja lógica parece ser conquistar a adesão do interlocutor, do público, né, e não efetivamente uma proposta viável, baseada em evidências, técnicas e cientificamente orientadas. Então, me parece importante, reiterando algumas obviedades, de quando falamos de uma agenda de segurança pública do país, que nós consignemos que essa agenda de segurança pública não irá existir sem a sua outra metade, que é a dimensão da justiça criminal. Então, é necessário pensar a segurança pública numa interface muito direta com a justiça criminal. É necessário ter em conta que talvez, entre as várias políticas públicas ou as várias políticas sociais, se assim quisermos, a área da segurança e da justiça é talvez a mais permeada por múltiplas relações de poder. E essas relações de poder alcançam um grau de maior complexidade justamente porque são dimensões que lidam com a vida e com a morte. Ao mesmo tempo, é preciso compreender que esse sistema, entre aspas, de segurança e justiça, na verdade, operacionaliza a lógica de funcionamento do sistema penal. E o sistema penal, assim, contribuem as criminologias críticas e também vários estudos empíricos do âmbito das políticas públicas, da sociologia, da ciência política, da antropologia, é um sistema estruturalmente seletivo, ou seja, que trabalha vocacionado para a criminalização e o controle, né, de determinadas condutas, de determinados sujeitos. Né. Essas questões, que parecem óbvias eventualmente para nós, não são, pelo que se verifica para os candidatos, e tampouco para aqueles e aquelas não, digamos, letrados ou que refletem mais diretamente sobre o tema. Porque há uma dimensão subjacente a isso, que é a cultura da punição. Né? E nós estamos vivenciando um momento político em que esta cultura da punição está acirrada na 1/10ª potência. Talvez pela dimensão do medo, da insegurança, muito provavelmente pela espetacularização da dor e da violência, e mais especificamente do fenômeno social e político da corrupção, que evidentemente nós sabemos não é novo, né? Tampouco da República Nova, né? Nos acompanha historicamente, mas que ganhou uma proporção que acaba
reificando e valorizando essa distinção absurda de nós contra eles, do cidadão de bem, do cidadão de mal, que antagoniza a polícia de comunidade, que antagoniza a segurança dos direitos ou dos direitos humanos. Né? E nesse contexto, né, falar, né, da agenda para a segurança é falar daqueles fatores que acionam o funcionamento do sistema penal, né, e que se relacionam muito diretamente com crime e armas. Ou melhor, armas e drogas, né, que são criminalizadas nessa lógica binária tipo pena. Ou seja, não dá para falar de uma agenda de segurança pública sem colocarmos em xeque a atual política sobre drogas. Né? Uma política que, pelas imperfeições normativas, faz com que nós não consigamos distinguir, ou especialmente deixemos a discricionariedade da autoridade policial definir aquele que é usuário daquele que é traficante. Né? Ou seja, nossa legislação, diferentemente de outras legislações, por exemplo, europeias, não define de modo objetivo, com indicador objetivo, o que é a posse para consumo, mesmo que problemático, né, de álcool e outras drogas, daquilo que é o tráfico. Isso faz com que nós tenhamos todo o sistema penal e, por consequência, os órgãos de segurança pública e justiça criminal trabalhando em prol da criminalização de determinados sujeitos e de determinadas condutas naqueles territórios, né, outrora buscados como territórios de paz e hoje na lógica fratricida da guerra às drogas. Então é preciso colocar como um elemento central desta política de segurança, ou desta agenda de segurança que se quer nacional, uma reflexão sobre o atual modelo de regulação de drogas. Assim como a questão da arma de fogo. Né? Ou seja, nós precisamos refletir sobre aqueles fatores que potencializam a prática e a incidência dessas violências. Né? Evidentemente que numa reflexão mais estruturalista eu poderia chegar lá às desigualdades socioeconômicas. Né? E evidentemente que isso é um fator. Claro que as faltas de oportunidade de inclusão social e produtiva, sobretudo das juventudes, né? A ausência de trabalho, geração e renda, é um fator que pode potencializar o cometimento de violência e crime. Tá? Mas a ligação não é tão direta, né, como pensávamos. Né? Haja vista que nós tivemos aí no período Lula o ingresso de um contingente enorme de pessoas, né, numa condição de consumo, e isso não necessariamente impactou a prática de violência e crime, demarcando essa especificidade que o professor Zé Vicente aponta bem ao sugerir, inclusive, esse debate temático de Leia nas eleições. Né? Então, em resumo, me parece que essa agenda dos presidenciáveis, da presidenciável, ela está envolta em todos os vícios estruturais desse não sistema de segurança e justiça, especialmente a fragmentação, a gestão por espasmos, a falta de uma orientação, de um guia articulado nesses planejamentos, colocando em cena os crimes violentos e a vitimização letal. A gente, tangencialmente, se tem o foco de toda essa arquitetura, de todos esses atores a que o coronel Fábio se referiu nas agendas presidenciais. Né? E, ao mesmo tempo, uma lógica, por isso gestão por espasmo, que trabalha pouco com dado e informação, né? Que trabalha pouco com evidências. Né? E isso sem falar num outro ausente, né, que é uma reflexão que o próprio Renato Lima, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, fez aqui na aula magna do curso, né, há alguns meses, sobre governança, segurança e justiça. Né? Ou seja, nós temos um modelo federativo no Brasil que não é de um Estado unitário. Embora não raro os nossos cases, os nossos benchmark, né, Cristina, remontem a Estados unitários. Né? Nós temos um Estado federado, tripartite, com 27 unidades federativas em nível estadual, mais de 5.535 municípios. Nesse momento, alguém deve estar pensando em criar um município novo, né? E sem protagonismo, coordenação, articulação e liderança do ente central, da União. Né? Portanto, a questão da governança é um elemento fundamental. Né? Dentro disso, dado o apontamento dos problemas ou das ausências, né, desse discurso público sobre uma agenda para a área da segurança,
eu acho que nós podemos pensar em algumas medidas como sugestão, né, que em certa perspectiva já vem sendo feito um trabalho muito articulado pela sociedade civil, pelas instituições de ensino superior, mas me refiro especificamente sobre esta agenda construída pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo Instituto Sou da Paz e pelo Instituto Igarapé, que traz um conjunto de sugestões ou um conjunto de medidas que poderiam ser incorporadas numa agenda prioritária da segurança pública. E é um pouquinho sobre elas que eu gostaria de falar para pensar, para além da crítica, medidas que eventualmente poderiam ser adotadas, e talvez não só em nível federal, mas também estadual e quiçá municipal, como elemento-chave para a gente reorientar esse debate público da segurança e da justiça nessa perspectiva, né? Bom, para isso, obviamente, vamos compreender os dados e as informações, as estatísticas, os indicadores, por mais limitados, e eu concordo com a crítica feita pelo Coronel Fábio, que, na verdade, a meu ver, é sintoma desse não sistema de segurança e justiça, na medida em que todo o sistema penal se orienta para a criminalização de certos sujeitos, determinadas condutas, e os sujeitos e condutas, os sujeitos são aqueles criminalizados, né, pelo um sistema social, político e econômico mais amplo. Então há elementos de classe, né, há elementos, né, de desigualdade socioeconômica, mas também outras assimetrias estruturais, como aquelas que levam às desigualdades de gênero, raça, etnia, geracional, orientação sexual, religiosa, etc., né, e determinadas condutas que, em geral, são aquelas afetas ao patrimônio, né, aos crimes patrimoniais. Então, todo o sistema penal, através dos seus órgãos de segurança e justiça, opera nessa medida. Aquilo que o professor Fábio apresenta, né, como sendo um dos problemas, que é justamente pensar, bom, a polícia está sendo eficiente dentro desta lógica. Ela está indo lá no território e está aprendendo. Ela está indo lá no território e está aprendendo armas, munições e drogas. Ela está indo lá e cumprindo, né, a ilusão, né, das promessas cumpridas por esse sistema penal, a ilusão moderna no funcionamento do sistema penal, que é justamente criminalizar determinados sujeitos, certas condutas, e isso se materializa com o indicador prisão, né, quantidade de droga apreendida e arma de fogo, né? Então nós precisamos reorientar o funcionamento desse sistema penal. Portanto, refundá-lo, repensá-lo, tá? E para isso é fundamental que nós tenhamos em conta o foco de atuação desse sistema penal, que não é, obviamente, coisa e não é, obviamente, território ou segmentos sociais determinados. O foco desse sistema penal deveria ser o controle, a prevenção e a redução de violências, especialmente violência letal e crimes violentos. Por que esse deveria ser o foco? Porque o Código Penal aponta como crime mais gravoso do ordenamento jurídico o homicídio. Até essa pode ser uma justificativa formal, tá? Mas deveria ser o foco porque a segurança, e outro ponto a que o Fábio se referiu, é um direito garantidor de outros direitos. Eu costumo dizer que não haverá direito à segurança sem a segurança dos outros direitos. E isso estabelece não só um jogo de palavras, mas uma reflexão, quem sabe epistemológica, do que se entende, do que se compreende e como se aplica a segurança. Então, nessa medida, uma sociedade violenta como a brasileira, que mata mais de 63 mil pessoas por ano, por homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio, segundo dados do anuário 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Uma sociedade em que mais de 60 mil mulheres são estupradas anualmente, segundo os últimos dados de 2018. E que cerca de 300 mil veículos são roubados, ou seja, de que há uma mercadoria do ilícito e do ilegal que passa pela arma, pela droga e pelo carro, né, como elemento de transporte, circulação, de mobilidade, é evidentemente que a vida humana é o foco desse sistema penal. Então é preciso que um primeiro elemento a se considerar, a meu ver, numa agenda, seja ela nacional, estadual ou municipal, no Estado federado, tripartite, como o nosso, é justamente o foco na proteção da vida e, por consequência, o foco na redução dos homicídios e dos crimes
violentos letais intencionais, que entrariam aí lesão corporal seguida de morte, latrocínio. Né? Evidentemente, este é o foco da política. Né? Na sequência, dentro da vitimização letal, mas pela sua especificidade, as violências contra as mulheres. Né? E aí é preciso pensar todo esse ciclo, né? Não somente o feminicídio, mas esses vários crimes violentos que se encerram num círculo vicioso de prática de violência e que para rompê-lo o sistema penal é necessário, mas é insuficiente. É preciso pensar um conjunto de outras políticas públicas intersetoriais, articuladas, integradas. E, evidentemente, é preciso pensar como foco os crimes violentos, que são aqueles que afetam diretamente a percepção social de segurança. Ou seja, que afetam o medo, né, o sentimento de insegurança e que são deletérios para a confiança da população nas instituições e para a própria coesão social. Então, ao meu ver, esses três elementos são chave numa política de segurança, seja ela nacional, estadual ou municipal. Né? Bom, aí vamos avançar um pouco mais. Se este é o foco desta política, como fazer isso? Tá? Dado que nós não temos, né, e não tivemos em nenhum dos últimos governos, desde 88, né, um debate sério sobre a política de drogas no Brasil, não tivemos, inclusive perdemos oportunidades históricas de termos, né, não está posta, e imagino que pela nova conformação do Congresso Nacional, a tendência é que nós tenhamos um Congresso, talvez, se é que isso é possível, mais conservador do que o atual, né? De modo que eu tenho muita preocupação de discutir projetos de lei, emendas à Constituição, porque aquilo que poderia ser, né, uma salvaguarda, que é aquilo que está previsto na lei e na Constituição atualmente, pode significar, num debate do Congresso Nacional, um retrocesso ainda maior, constitucionalizado. Tá? Então, vou partir do pressuposto que não está colocada na agenda o debate sobre a política de drogas. Tá? Bom, e não estando colocado o debate da política de drogas na agenda, eu, obviamente, não tenho condições, se for apresentar para o ministro da Segurança Pública, para o governador, em especial esses atores, né, requerer a eles que digam aos seus policiais que, ao se depararem com um cidadão fumando né, aqui no entorno do Campos do Vale, num patrulhamento, ou a guarda num patrulhamento municipal preventivo, ou a brigada militar no policiamento ostensivo, que eles prevariquem, né? Não façam aquilo que a lei determina que tenham que fazer, que é conduzir o cidadão, né, mesmo que seja objeto de um termo circunstanciado, mas conduzir o cidadão para a lavratura do flagrante. Bom, mas o que dá para fazer, né, dentro de uma lógica de um realismo de esquerda, um pragmatismo responsável? Né? Bom, dá para seguir não a pessoa, mas seguir o dinheiro. Então, pensar a lógica de estruturação do crime organizado a partir daquilo que recomendam tratados internacionais, inclusive, né, está em moda o tema, né, embora o Brasil tenha alguma dificuldade de observar também a legislação internacional, mesmo quando incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, que é aquilo que o Escritório Regional das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, que tem um mandato no sistema das Nações Unidas de trabalhar com crime organizado, que é seguir o dinheiro. Né? Quer dizer, como é que a gente vai enfrentar o poder econômico, político, de poder das facções criminais? Como é que a gente vai enfrentar a corrupção policial e do próprio sistema de justiça sem desmantelar o poder econômico desse segmento? Então, uma das sugestões consta em outros termos na proposta do Fórum do Sul da Paz do Igarapé. Eles propuseram uma espécie de conselho de inteligência para pensar o crime organizado. A gente fez pelo Fidedigna uma agenda de segurança cidadã chamada RS pela Paz, que tem 90 propostas. Uma delas é criar o Departamento Estadual de Crime Organizado, Lavagem de Dinheiro e Facções Criminais. Né? Qual seria a proposta? Fortalecer os mecanismos de investigação criminal e não criminal, na parceria das polícias, no caso Polícia Civil, Federal, órgãos de controle como o COAF no Banco Central, Receita Estadual, Receita Federal, para rastrear o produto do crime, para desmantelar a capacidade de incidência que as facções criminais têm, junto ao sistema e para além dele, nos territórios, nas comunidades de periferia. O ano passado a Polícia Civil divulgou um dado que só em recursos apreendidos, frutos de lavagem de dinheiro, foram 60 milhões no estado do Rio Grande do Sul. Imaginem uma política que direciona a política criminal, inclusive, para o crime organizado, para a macrocriminalidade, para o desmantelamento da cadeia criminal que produz valor
né, dos mercados ilegais de drogas, de armas e de veículos. E esse recurso reaplicado na política de segurança e justiça. Então, me parece que essa é uma medida, né, importante, que é claro que só vai funcionar com um redesenho da governança das políticas de segurança e justiça. Paradoxalmente, este governo federal criou o Ministério da Segurança. Evidentemente, os usos políticos disso são vários, né? Tem o Conselho... E tem o Conselho Acadêmico, integrado, entre outros, pelo professor Zé Vicente Tavares, Grupo de Violência e Cidadania, que vai se reunir agora, dia 17, com o ministro Raul Jungmann, para reorientá-lo em relação à política nacional de segurança. Mas eu quero dizer, o Ministério foi criado, né? O Ministério tem problemas estruturais na sua criação, até pelo momento, pelo assodamento, pelas razões pelas quais foi criado, né? E, portanto, não há uma conexão tanto da estrutura interna quanto uma pactuação política com os entes federados para, né, que haja efetivamente um plano nacional de segurança pública e defesa social. Nessa esteira foi criada a chamada lei do SUSP. Bom, a gente pode discutir, ela tem vários problemas, tem, como outros projetos de lei e até propostas de emenda à Constituição também tem. Mas tem a lei do SUSP. Uma vantagem, Jackson, é que finalmente a gente não vai precisar sustentar no debate com os prefeitos ou até com os comandos da Brigada, da Polícia Civil, que a Guarda Municipal é um órgão de segurança, porque pelo menos isso está consignado na Lei 13.675 do SUSP, que regulamentou o parágrafo 7º, né? Então não bastou a Lei 13.022, que regulamentou o parágrafo 8º de 144, que é o Estatuto Geral das Guardas. Tem uma outra lei dizendo que é órgão de segurança. Né? Isso tudo para mostrar que não há uma governança integrada. E não depende de lei. Né? Nós temos que parar de acreditar nessa nossa formação ibérica da lei como pai, né? Um pai fundador que resolve todos os problemas. Não resolve, mas é importante que a arquitetura minimamente esteja estruturada. O Ministério, uma lei do SUSP, sem recursos, sem pactuação política. E aí está, né? Como rediscutir esta agenda da segurança pública? Voltando-nos à política, né? À democracia e a mecanismos de governança. Né? E aí esses mecanismos de governança devem trabalhar em prol da redução dos crimes violentos, da vitimização letal, dos crimes contra as mulheres, né? De uma lógica não só restritiva à segurança, mas também à justiça, que conecte, e por isso reitero o óbvio, né? Controle, prevenção e redução, quer dizer, essas duas dimensões do controle, da prevenção e junto disso, da promoção dos direitos, podem redundar numa inflexão do atual crescimento dos crimes violentos letais e também dos crimes violentos em geral. Né? Isso tudo pactuado com os estados, né? Com os municípios e com recursos. Né? Porque aquele montante que o Fábio se referiu, de 81 bi, né, que consta no anuário do Fórum, ali não é só investimento, ali está o custeio da máquina. Né? Então o custeio, inclusive aposentadorias, que drenam a maior parte desses recursos. Então a quantidade de recursos disponíveis ainda é muito aquém. Né? Porque se nós temos 81, qual é o orçamento federal da saúde e da educação? Né? Então, de uma reestruturação da governança, do desenho institucional, do foco nesses resultados, indicadores claros de monitoramento e avaliação, pactuados, não adianta ter a tecnologia do Sinesp por trás se não tem a pactuação política e institucional com os governadores e com os prefeitos, tá? Que é o que a lei do SUSP induz, em certa medida, colocando o mesmo mecanismo que a lei do Sinesp já trazia, né, Cristina? Quer dizer, se não tiver o fornecimento dos indicadores, deixa de receber os recursos dos fundos federais. A questão é que nesse modelo federativo a União vai bancar. A União vai sustentar aquilo que a norma já dizia em 2012, que agora reitera. Né? Então há uma dimensão que não é possível de ser construída de modo heterônomo, né? De modo de cima para baixo, assimétrico, tem que ser pactuada com esses atores. Um departamento de crime organizado, lavagem de dinheiro e facções pode ajudar. A outra metade das facções é o Estado cumprir o que diz a Constituição e a LEP, né? Tem que cumprir a Constituição e a LEP, não tem que inventar, é política pública, não é norma. Né? E para isso tem que criar condições e também inovar nos procedimentos de contratação administrativa. No Estado, eu defendo que nós tenhamos uma Secretaria de Administração Penitenciária e Medidas Socioeducativas, porque a SUSEP, por mais boa vontade que tem, né, e tem técnicos dedicados, profissionais dedicados, não tem orçamento próprio, não tem a área de engenharia,
né, que é necessário para elaborar o projeto, tem uma equipe de acompanhamento muito limitada. Né? Então é preciso pensar nesse nível. No fortalecimento da investigação criminal, conectando Polícia Civil e os primos tão pobres quanto a nossa SUSEP aqui, que é a perícia criminal. Falar de investigação criminal, só falar da Polícia Civil, falta a investigação fundamental, a prova técnica produzida pela perícia criminal. Né? Falar de policiamento de proximidade, né, Ribeiro? Que não aparece em nenhum dos planos. Né? Fala integração de modo genérico, policiamento de proximidade, hotspot, que as evidências apontam, integrar a guarda, polícia militar, modernização do sistema prisional, evidente, né? Pensar nos mecanismos, não só do que fazer, mas do como fazer, porque a lógica da burocracia, né, inclusive jurídica, tem feito com que muitas pessoas deixem de produzir resultados quando na gestão, com medo da repercussão posterior à sua saída, né, da gestão pública. Né? Zé, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui, mas vamos lá. Já terminou. E a questão da ausência de uma política de prevenção. Né? Então, 2000, primeiro plano, governo Fernando Henrique, 2003, Lula, o PRONASSE até 2012, nada foi colocado no lugar, a ausência da prevenção e, por consequência, colonizada pela criminalização e pelo controle, que é a expressão também do que aparece nas agendas presidenciais. A ausência de uma rede de proteção às mulheres, a necessidade de uma nova política sobre drogas e, na sua ausência, uma reflexão sobre como podemos trabalhar a dimensão econômica do crime organizado, em detrimento da criminalização do usuário, da ponta do sistema. E, óbvio, pensar um sistema de controle de armas, tem que aparecer ali como é que vai se mediar Sinarme com a PF e Sicovem com o Exército, né, armas... tem um outro sistema no meio do Exército, tem dois sistemas, né? Aí apontam que o problema é a tecnologia, mas por óbvio não é a tecnologia, é uma questão das relações de poder entre os atores e como isso poderia ser organizado numa política nacional de segurança. Né? Então, assim, de modo telegráfico, algumas provocações aí para a nossa reflexão e para o nosso debate. Obrigado. Muito obrigado.